Sejam bem-vindos aí, alunos da engenharia, os alunos da física, né? Licenciatura em física, e os alunos da engenharia elétrica. Vamos começar aí no eletromagnetismo, tá? Com a eletrostática. Eu sou o professor Pablo Rodrigo e hoje a gente começa com o nosso curso de eletromagnetismo. O objetivo da aula de hoje é cálculo do campo elétrico, tá? Utilizando a definição formal, e a revisarmos a lei de Gauss. Eu vou trabalhar hoje com exemplos. Primeiro, antes disso, qual é a região delimitada aí pela eletrostática? Onde nós vamos situar essa parte 1 do nosso conteúdo. Lembrando que vocês já viram esse conteúdo em física básica, pelo menos o essencial. Então, vamos lá nas equações de Maxwell e também nas equações geral, nas equações da eletrodinâmica, para a gente entender em que parte desse vasto conteúdo a gente vai começar. A primeira das equações de Maxwell, na verdade, é a lei de Gauss. E a lei de Gauss diz que campos elétricos são gerados por distribuições de cargas. Ok? Além disso, essa equação está dizendo para a gente que o divergente do vetor campo elétrico é diferente de zero. Ou seja, o campo elétrico, de fato, ele diverge a partir de uma distribuição de cargas, tá? Então, esse aqui é o operador, tá? Um operador diferencial vetorial. E aqui é um produto escalar, tá? Então, nós temos um operador diferencial escalar com um outro vetor, que é o vetor campo elétrico. Essa aqui é a lei de Gauss na forma local, ou na forma diferencial, tá? Que é a mesma coisa. A segunda das equações de Maxwell diz o seguinte: o campo magnético, ele não diverge, ele tem divergência nula. Enquanto o campo elétrico diverge a partir de uma distribuição de cargas dada, o campo magnético, em hipótese alguma, ele diverge. O campo magnético, como nós veremos, ele rotaciona. Então, o divergente do campo magnético é igual a zero. Nós temos aqui um produto escalar, portanto, o que nós temos do lado direito é uma quantidade escalar. Então, essa é a segunda das equações de Maxwell. A terceira equação de Maxwell é a lei de Faraday. Então, o rotacional do campo elétrico é igual a menos a variação do campo magnético no tempo. Essa aqui é a lei de Faraday. A quarta das equações de Maxwell vai estar relacionado com o rotacional do campo magnético. O campo magnético, ele não diverge a partir de um ponto. Então, nós temos aqui a quarta das equações de Maxwell. O rotacional do campo magnético vai ser igual a constante associada ao campo magnético, μ0, vezes uma densidade de corrente elétrica, mais μ0 ε0, a derivada do campo elétrico em relação ao tempo. Essa aqui é a lei de Ampère-Maxwell. Aqui a gente vê a corrente de deslocamento. Então, antes de Maxwell, nós tínhamos apenas a lei de Ampère, que dizia que o rotacional do campo magnético era igual a μ0 vezes essa densidade de corrente, tá? Então, o que essa equação está dizendo, olhando só para a lei de Ampère, tá? Que pega esse primeiro termo aqui apenas, ela está dizendo o seguinte: se nós temos uma densidade de corrente elétrica fluindo, essa densidade de corrente vai gerar um campo magnético que rotaciona ao redor dessa corrente elétrica. Lá na década de 60 de 1800, tá? O Maxwell, ele introduz a corrente de deslocamento.
e é esta corrente de deslocamento que vai simplesmente unificar a eletricidade com o magnetismo e também descrever com isso a natureza eletromagnética da luz e, de quebra, ele vai obter a velocidade da luz. Então, foi um trabalho monumental do Maxwell. Além disso, lembrando a vocês aí que o Faraday, ele não escreveu essa equação, tá? Quem escreveu essa equação baseado na lei de Faraday foi o próprio Maxwell, tá? Em verdade, o Maxwell foi o cara que colocou nessa estrutura matemática aqui todo o conhecimento que se tinha de eletricidade, magnetismo e também da luz, tá? Então, essa estrutura moderna que nós temos hoje, ela foi dada pelos punhos de James Clerk Maxwell, tá? Esse físico escocês. Então, nas equações da eletrodinâmica, nós temos as equações de Maxwell, tá? Mas só as equações de Maxwell não bastam para a gente descrever fenômenos eletrodinâmicos. É necessário se compreender a força eletromagnética que atua nos entes carregados, tá? Nas densidades de cargas e nas densidades de correntes. Tá? E essa força eletromagnética, ela é escrita da seguinte maneira. Aqui já aparece a velocidade da luz. Tá aí. Então, essa força eletromagnética, ela atua sobre cargas e ela atua sobre correntes, tá? Então, nós temos aqui essa velocidade V, que é a velocidade das cargas. Então, se nós temos cargas em movimento, automaticamente vai aparecer um campo magnético. Se nós não temos cargas em movimento, né? Se nós só estamos na eletrostática, né? Cargas estáticas, nós só teremos força elétrica. Mas, se essa carga entra em movimento, ou se essas cargas entram em movimento adquirindo uma velocidade V, então já vai aparecer o campo magnético. Está aí a força eletromagnética. Além das equações de Maxwell e da equação da força eletromagnética, é necessário também a equação da conservação da carga elétrica e da corrente também. Essa equação, ela diz que a variação da densidade de carga no tempo, ela gera uma densidade de corrente no espaço. Então, se a densidade de cargas varia, né? Se nós temos aí uma densidade de cargas que começa a fluir no tempo, essa fruição no tempo da densidade de cargas é o que a gente chama, então, de uma densidade de correntes. Ou, se a gente tem carga em movimento, vai aparecer, então, uma corrente elétrica, né? Carga em movimento é corrente elétrica. Então, essas são as equações que definem a eletrodinâmica. Então, todas as aplicações da eletrodinâmica que nós temos hoje, elas são descritas por essas equações aqui. Embora sejam aí apenas 6 equações, elas descrevem toda a eletrodinâmica e, de quebra, o comportamento da luz e da radiação eletromagnética de maneira absurdamente precisa. E o interessante, né, e o bom, né, de início é que essas equações, elas são lineares nos campos elétricos e magnéticos. Então, recapitulando, enquanto campos elétricos são gerados por densidade de cargas, né, e também por variações de campos magnéticos no tempo, campos magnéticos são gerados por densidades de corrente e, se houver, né, campos elétricos variáveis no tempo, isso também trará uma contribuição na geração de campos elétricos. Se existem cargas em interação, nós teremos forças elétricas. Se essas cargas estão em movimento relativo, vai existir um campo elétrico e uma força elétrica, uma força magnética entre elas, tá? E aqui embaixo a fundamental lei da conservação da carga. Leis de conservação em física são essenciais.
Essas leis de conservação emergem de princípios mais fundamentais, que são princípios de simetria. Subjacente a qualquer lei de conservação, conservação de energia, conservação da carga, conservação do momento linear, conservação do momento angular, todas essas leis de conservação, elas têm raízes mais profundas. Então, por detrás de toda lei de conservação, tem um princípio de simetria. Esse é um teorema, foi escrito por uma brilhante matemática, a Madame Noether, tá? E ela sistematizou esse teorema e, no fundo, esse teorema diz: a todo princípio de simetria está ligado a uma lei de conservação. No caso de carga elétrica, está associado a uma lei de conservação da fase, que são esses princípios mais fundamentais que as leis da natureza, né? A gente vê nesses cursos de física. Teoria de campo, física de partículas, ok? Então, essas são as equações da eletrodinâmica. Nós vamos começar, então, dar o nosso primeiro passo na eletrostática. Muito bem, então vamos lá definir o limite de atuação da eletrostática. Então, nós vamos trabalhar com campos que não variam no tempo. Portanto, aquele termo lá na equação, na lei de Faraday, ele vai ser igual a zero, ou seja, a variação do campo magnético em relação ao tempo, ele vai ser igual a zero, tá? Claro que o campo elétrico também não variará no tempo, né? De início, nós vamos trabalhar com campos elétricos estáticos. As distribuições de carga, elas serão estáticas. A gente vai esperar essas distribuições entrarem em equilíbrio e, quando elas entrarem em equilíbrio, elas vão gerar campos elétricos estáticos. E essa vai ser a situação em que a gente vai trabalhar. Então, aqui, campos estáticos, campos que não variam no tempo. E aqui, distribuições de cargas no equilíbrio, ok? Então, a gente está delimitando aqui o domínio de validade do que a gente está chamando de eletrostática. Então, nós vamos trabalhar com a primeira das equações de Maxwell, que é a lei de Gauss na forma diferencial. Bom, se não existe variação do campo magnético, então a lei de Faraday ela não vai existir, né, a princípio, tá? Porque a lei de Faraday ela diz que o rotacional do campo elétrico é igual ao negativo da variação do campo magnético no tempo, mas a variação do campo magnético no tempo é zero, tá? A gente está trabalhando com campos elétricos e magnéticos estáticos. Portanto, a outra equação que a gente vai trabalhar, em eletrostática, o campo elétrico ele não rotaciona, ele só diverge a partir de uma distribuição. Então, imagine aí uma distribuição de cargas, tá? O campo elétrico, ele diverge a partir de uma distribuição de cargas. Ou linhas entrando, ou linhas fugindo da distribuição, tá? Dependendo do sinal da densidade de cargas, ok? Isso é o que diz a primeira equação, tá? Então, o campo elétrico, ele diverge a partir de uma densidade de cargas ρ. Aqui, uma densidade de cargas volumétricas. A segunda equação, ela está nos dizendo, ele não rotaciona a partir de uma distribuição de cargas, mas como esse rotacional é igual a zero, esse rotacional igual a zero está dizendo que o campo elétrico não rotaciona. Em eletrostática, o campo elétrico apenas diverge a partir de uma fonte de cargas. A gente vai também usar a equação de Gauss, né, ou primeira equação de Maxwell, tanto faz, né, na forma integral. E essa forma integral da lei de Gauss nos diz o seguinte, que a integral num circuito fechado, tá? Aliás, uma superfície fechada do campo elétrico
é igual a carga encerrada pela superfície. E essa superfície de controle envolve toda a carga ou a densidade de carga. E a lei de Gauss, na forma integral, ela diz o seguinte: se você somar na forma de uma integral todas as linhas de campo que atravessam a superfície de controle, o que você vai ter calculado no fim de tudo é a própria carga encerrada dentro da superfície gaussiana. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos a lei de Gauss na forma diferencial, tá? Que envolve derivadas. E aqui, do lado direito, nós temos a lei de Gauss na forma integral. Se a gente também já tem a distribuição de cargas, a gente pode usar a definição integral do campo elétrico. Então, isso aqui é uma integral no volume, tá? Aqui no volume que estou chamando de linha, e aqui uma integral sobre a densidade de cargas, e aqui esse vetor Rzinho aqui, tá? Que a gente vai rever depois, tá? E aqui R chapéu, e aqui o elemento de volume dV. É claro que a gente vai também, de vez em quando, utilizar a equação da força elétrica, tá? Já que a gente está trabalhando em eletrostática, a expressão da força elétrica é igual à carga de prova vezes o campo elétrico, tá? E é daqui que sai, né, a definição de campo elétrico. A definição de campo elétrico é força por unidade de carga, ok? Então, nós temos aí, em eletrostática, a princípio, essas equações, tá? Então, nós estamos, assim, nos domínios da eletrostática, ok? Se a gente considerar, né, se a gente levar em conta essas considerações aqui em cima, nós estaremos, então, nos domínios da eletrostática. Então, veremos primeiro a eletrostática, nós veremos a magnetostática. Visto magnetostática e eletrostática, a gente vai passar para as equações de Maxwell e depois as equações da eletrodinâmica. Então, a gente está vendo ainda o quebra-cabeça com as peças separadas. E a gente vai começar com a eletrostática. Bom, então, imaginem uma linha de cargas. Essa linha tem comprimento 2L e ela é carregada com uma densidade de cargas constante, tá? Então, lambda constante. Aqui está o ponto P, onde nós queremos calcular o campo elétrico gerado por essa distribuição. Então, a distância do ponto na qual queremos calcular o campo elétrico, né, até a linha de cargas, até a metade da linha de cargas, eu estou chamando de zero. E o problema é calcule o campo elétrico nesse ponto P. Então, esse é o exemplo 1. Calcule o campo elétrico no ponto P de coordenadas 0 e Z. Agora, a gente precisa, claro, observar as relações geométricas envolvidas. Esse problema tem uma simetria e a gente precisa explorar essa simetria. Aliás, problemas simétricos são importantes em eletrostática, tá? Então, principalmente quando a gente vai calcular campos elétricos, utilizando a lei de Gauss, tá? Se o problema tiver simetria suficiente, ele sai facilmente pela lei de Gauss. Mas se o problema não tem tanta simetria assim, a coisa fica mais difícil, tá? Às vezes a gente tem que usar o computador aí para obter soluções numéricas. Então, a primeira coisa é observar as contribuições. Então, nós temos aqui um elemento de carga, dq. Esse elemento de carga, ele tem um tamanho dx. E esse elemento de carga está a uma distância x da origem. Então, aqui é a extremidade menos L e aqui é a extremidade L. Reparem que essa distribuição de cargas, ela vai gerar um campo elétrico oblíquo nessa direção aqui, nesse sentido. É claro que aqui também tem um elemento de carga,
e esse elemento de cargas vai gerar um campo oblíquo nessa direção e nesse sentido aqui. Ó, eu estou fazendo passo a passo para vocês se lembrarem, tá? Ok, está aqui a contribuição do lado esquerdo, tá? O elemento do lado esquerdo, e está aqui a contribuição do elemento do lado direito. Está aqui o ângulo θ, esse ângulo θ, né? Está aqui também, está aqui esse eixo x' aqui. Bom, resolução da geometria do problema, tá, então isso aqui é x, né? Isso aqui é o vetor posição que localiza, ó, prestem atenção. Este R eu estou chamando de vetor posição que localiza o elemento de cargas até o ponto onde a gente quer calcular o campo elétrico, tá? Então aqui, se é um elemento de cargas, então aqui vai ser um elemento de campo, tá? Um elemento, né, produzindo outro elemento. Um elemento de cargas gerando um elemento de campo. Ok? Muito bem. E do lado direito, nós teremos também aqui eu vou chamar de elemento de campo 1, ok? E aqui um elemento de campo 2, só para diferenciar, tá? Mas isso não vai mudar em nada, não. Muito bem, reparem vocês que lá do cálculo vetorial básico, nós temos esses vetores aqui, né, de mesmo módulo, mas de sentidos contrários. Então, eles se cancelam. Então, ao longo de x, não tem contribuição do campo elétrico. Então, o campo elétrico ao longo de x é igual a zero, tá? Essa contribuição é igual a zero. Aqui, nós teremos a projeção do campo elétrico devido a D1, tá? E aqui a gente tem a projeção do campo elétrico devido a E2, né? Portanto, a gente só vai ter campo elétrico na direção Z. Então, da geometria do problema, já vou pegar a lei ali do cosseno, né? Cosseno do ângulo θ vai ser igual a cateto adjacente, tá? Ó, eu vou chamar um desses caras aqui de D1Z, tá? Que é a componente Z da contribuição 1. Aqui também tem a componente Z, tá? De D e 2, tá? Mas eu só vou colocar aí esse para não bagunçar a figura, tá? Então, cosseno de θ, né, é igual a cateto adjacente D1Z sobre hipotenusa. Tá aqui hipotenusa, né? O módulo desse cara aí, que eu vou colocar só assim, tá? Então, vocês já sabem que ou D1 ou D2, tá? Não importa. Então, daqui a gente tira que cada um desses elementos vetoriais aqui, né? No caso aqui, D1Z, vai ser igual a DE cosseno de θ, tá? Então, vamos guardar aí essa primeira equação, tá? Eu estou fazendo demoradamente o que vocês fariam de maneira mais rápida, tá? Cosseno de θ também pode ser dado em termos das relações geométricas, tá? Então, cosseno de θ é cateto adjacente, Z, sobre hipotenusa, tá? Módulo de qualquer um desses caras aqui, tá? Eu vou colocar R. Pronto, então já tenho aí duas relações importantes, tá? Ok? Muito bem. Então, nós temos o cosseno de θ como uma relação entre os campos e o cosseno de θ como uma relação entre as quantidades geométricas, tá? As distâncias, os comprimentos. Ok? Lembrando que o módulo de R, módulo da hipotenusa, lembrando que o módulo da hipotenusa é raiz de, né? Hipotenusa de Z quadrado. Reparem que Z é constante, tá? Essa altura Z aqui não muda. Z quadrado mais x ao quadrado. Nós queremos calcular o campo elétrico nesse ponto aqui. Mas, da geometria do problema, a gente percebe que tem contribuições do lado direito e tem contribuições, né, do lado esquerdo. Então, nós pegamos aqui apenas dois elementos de carga, tá? Cada um desses elementos de carga gerou um campo elétrico nesse ponto aqui. Bom, é claro que a gente vai precisar somar todos os elementos de carga ao longo da linha.
mas a gente vai somar, então, na forma integral. Então, reparem que à medida que nós estamos integrando de 0 até mais L, é como se a gente mapeasse todos os campos elétricos possíveis nesse ponto P aqui, onde a gente quer calcular o campo elétrico total, gerado por toda a distribuição de cargas, ok? Outra coisa também é que a densidade de cargas é elemento de carga sobre o elemento de comprimento, tá? Ou a gente pode escrever, então, a densidade de cargas, tá? O elemento de cargas, dQ é igual a lambda dx. Muito bem. Então, só repetindo aqui, ó, nós temos dE1Z, tá? A contribuição 1 na componente Z era igual a dE cosseno de θ. Mas DE, ele é gerado pela densidade de cargas daqui, né? Então, DE vai ser igual a... Reparem que aquele elemento de carga, a gente toma como se fosse ele gerasse, ele fosse um padrão de carga pontual. Então, 1 sobre 4 π ε0 dQ sobre R quadrado. Então, tá aí. Então, a gente pode reescrever esse daqui. DE vai ser 1 sobre 4 π ε0 dQ sobre R quadrado, cosseno de θ, ele vale Z sobre R, tá? Z sobre R. Agora, pegando a relação das distâncias, tá? Então, nós vamos ter dE1Z igual a... Eu já vou substituir dQ, dQ é lambda dx sobre 4π ε0, e aqui vai aparecer um Z, e aqui um R ao cubo, tá? Então, o módulo da hipotenusa ao cubo vai ser igual a R, né? R, eu vou escrever assim, tá? Z ao quadrado mais X ao quadrado, e aqui elevado a 3 meios, tá? Que é raiz quadrada elevada ao cubo, ok? Tá certo? Muito bem. Reparem vocês que naquele ponto existem duas contribuições dessas aqui, tá? Uma contribuição oblíqua, né, num sentido, e outra contribuição oblíqua em outro sentido, tá? Como a gente está trabalhando aqui com escalar, então o campo elétrico, né, o elemento de campo elétrico na direção Z, né, total, vai ser igual a 2 vezes qualquer uma dessa aqui, tá? Então, 2 vezes lambda dxz sobre 4π ε0 R ao cubo. Então, agora nós temos que integrar, tá? Reparem que como eu já multipliquei esse resultado por 2, vai bastar eu integrar no intervalo de 0 a L. Se eu tivesse tirado 2 aqui, eu teria que integrar no intervalo de menos L a L, tá? Mas aqui, para facilitar, né? Multiplicando por 2, né, já que são duas contribuições, né, com o mesmo módulo, então a gente vai integrar, integrando o lado esquerdo, a gente vai ter EZ igual a, tudo que é constante vai sair da integração, 2 lambda Z, lembrando que Z é aquela altura, né, da linha até o ponto onde a gente quer calcular o campo elétrico, e aqui 4 π ε0, ó, esse R ao cubo, ele vai aparecer lá dentro da integral, tá? Então, dx, por quê? Porque ela tem o x, que é a variável de integração. Então, aqui, z quadrado mais x quadrado elevado a 3 meios. É essa integral que nós temos que resolver. Então, vamos resolver essa integral aqui, tá? Ó, como z é constante, eu vou chamar z de A, tá? Que é como aparece nas tabelas de integrais, tá? Certo? Muito bem. Qual é a integral que a gente vai resolver? Ora, é essa integral aqui, ó. Então, a integral a se resolver é integral I, né? Que é uma integral em dx de A ao quadrado, né? O nosso antigo z, mais x ao quadrado elevado a 3 meios.
Então, é essa integral que nós temos que resolver, tá? Eu vou chamar essa equação aqui de equação 1. Repetindo ela aqui, integral em dx de a ao quadrado mais x ao quadrado elevado a 3 meios. Reparem que, por conta do sinal mais aqui, né? Não é por conta do sinal mais aqui, nós temos aqui um binômio, tá? No integrando, então aqui seguramente vai envolver substituição trigonométrica, tá? O que eu vou usar como substituição trigonométrica? Por conta do sinal mais, eu vou partir da identidade que envolve a secante e a tangente. Então, secante ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de θ é igual a 1. Ou seja, passando tangente ao quadrado de θ negativo para lá positivo, secante ao quadrado de θ vai ser igual a 1 mais tangente ao quadrado de θ. Olha, professor, por que você fez isso? Pelo seguinte, gafanhoto. Aqui é um sinal mais. Aqui aparece mais, tá? Reparem que o a quadrado é a constante 1. Então, eu vou chamar x de a tangente de θ. Quando eu diferenciar o x, então vai ser dx é igual a secante ao quadrado de θ. Tá aí, usando substituição trigonométrica, tá? Ok? Então, vamos substituir esses elementos na nossa integral. Então, a nossa integral vai ser igual a... Ó, o elemento dx agora é a secante ao quadrado de θ, dθ, tá? Tem um dθ aqui. Tudo isso dividido por a ao quadrado mais o x, que está elevado ao quadrado aqui, eu chamei de a tangente de θ, então a ao quadrado, tangente ao quadrado de θ, tá? E aqui a 3 meios, ok? Bom, eu vou fatorar o a quadrado aqui, tá? Vai simplificar com o expoente aqui, vai simplificar com o numerador aqui. Então, isso vai ser igual a 1 sobre a ao quadrado da integral de secante ao quadrado de θ, dθ, tudo isso sobre 1 mais tangente ao quadrado de θ elevado a 3 meios. Reparem que, de fato, escolher essa substituição trigonométrica aqui, essa identidade, e não a identidade, por exemplo, entre o seno e entre o cosseno, né? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, não ia dar certo, porque não ia aparecer o mais aqui, ia aparecer o menos, tá? Porque aqui é o mais, justamente nós tivemos que usar essa identidade aqui. Ok? Reparem que 1 mais tangente ao quadrado de θ é secante ao quadrado, tá? De θ. Então, essa integral vai ficar como sendo 1 sobre a ao quadrado da integral lá em cima, secante ao quadrado de θ, né? Secante ao quadrado de θ dθ, sobre aqui dentro é secante ao quadrado de θ, tá? Secante ao quadrado de θ elevado a 3 meios dá secante ao cubo, né? Secante ao cubo de θ, certo? Simplifico secante ao quadrado em cima com um desses 3 secantes aí, a gente vai ter, então, 1 sobre a ao quadrado da integral de dθ sobre secante de θ. Mas o inverso da secante é o cosseno de θ. E a integral do cosseno de θ é seno de θ. Então, isso vai ser igual a seno de θ sobre a ao quadrado. Tá? Mas, da relação geométrica, reparem que esse problema emerge lá daquela nossa distribuição simétrica de cargas, tá? Então, envolve triângulos retângulos. E o seno de θ é cateto oposto. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês, tá? Só a metade daquele triângulo. Tá aqui a distribuição de cargas de Q, tá? Tá aqui o ponto onde a gente quer calcular o campo elétrico. Essa altura é Z.
esse comprimento é x e aqui a hipotenusa r, tá? Em módulo, ok? Então, aqui o ângulo θ, portanto, seno de θ é igual a cateto oposto, x sobre hipotenusa. Aqui é a ao quadrado, hipotenusa é r, tá? Então, o módulo de r, tá? Deixa eu colocar aqui, tá? R. Então, x sobre a quadrado. Quem que é r, né? R é raiz quadrada de z quadrado mais x ao quadrado. Certo? E a integral está resolvida. Então, essa integral dada dessa forma, dx sobre a quadrado mais x ao quadrado a 3 meios, ela não passa disso aqui, ó. Tá? A quadrado, z quadrado, tá aqui é a, né? Então, a quadrado aqui a quadrado mais x ao quadrado na raiz. É claro que essa integral já se encontra tabelada. Retornando na expressão do campo, então está aqui o campo elétrico total, né? No ponto P, que era igual a 2 lambda z sobre 4π epsilon zero, da integral de 0 a L de dx sobre z quadrado mais x ao quadrado a 3 meios, ela vai ser igual a 2 lambda z sobre 4π epsilon zero. Essa integral a gente resolveu, tá? Vezes o resultado dessa integral é x sobre a ao quadrado é z ao quadrado, tá? Então, z ao quadrado, e aqui z ao quadrado mais x ao quadrado, elevado a meio, nos limites de integração. Muito bem. Então, aplicando os limites, no lugar de x coloco L ou coloco zero, tá? Então, nós teremos 2 lambda sobre 4π epsilon zero. Eu simplifiquei um z com este z aqui. E aqui vai ficar L, né? Primeiro limite superior, né? L, e aqui z vezes z ao quadrado mais L ao quadrado a meio. Portanto, o campo elétrico no ponto P a uma distância z da distribuição linear de cargas, tá? Uma distribuição com densidade constante, ela é simplesmente dada por essa expressão aqui. Z quadrado mais L quadrado elevado a meio. E o problema está resolvido. Então, este aqui é o campo elétrico gerado por essa distribuição linear de cargas no ponto P a uma distância z dessa distribuição. Está aqui, tá? O campo E gerado nesse ponto. Ok? Menos L, A mais L. Tá certo? É importante a gente estudar agora os casos limites. Casos limites. Por exemplo, quando essa distância z ela é muito maior que o comprimento do fio. Reparem que esse termo no numerador, z quadrado mais L quadrado elevado a meio, quando z for muito maior que L, quanto mais z ao quadrado, né, vai ser muito maior que L ao quadrado. Então, a gente vai ter uma coisa aqui da ordem de z. Então, o campo elétrico, nessas circunstâncias, quando a distância da linha é muito maior que o comprimento da linha, isso aqui vai ser igual a 2 lambda L sobre 4π epsilon zero. Ó, tinha um z multiplicando este fator lá no denominador, né? Então, z vezes z quadrado. Pronto. Reparem que é como se o campo elétrico, quando o z for muito grande, fosse o de uma carga pontual.
É claro, né? Você tem aqui, tá? Aqui o ponto P e aqui a altura Z. Se você faz esse Z muito maior que o comprimento do fio, o campo elétrico nesse ponto aqui vai se comportar como se fosse uma distribuição pontiforme de carga, tá? Para quando essa distância é muito grande. Então, esse resultado aqui é naturalmente esperado, ok? E é coerente, tá? Faz todo sentido. Muito bem. O outro resultado, pelo contrário, né, é quando o tamanho do fio for muito maior que essa distância Z, é o ponto onde a gente quer calcular o campo elétrico. A mesma análise a gente vai fazer para o denominador do campo elétrico, né? Lá no denominador tem Z quadrado mais L quadrado elevado na raiz. Neste caso, L é muito, mas muito maior que Z. Então, este cara aqui ao quadrado vai tender a zero comparado a L quadrado, tá? Então, este termo aqui lá no denominador vai tender a L. Então, o campo elétrico, para quando L for muito maior que Z, vai ser igual a 2L. Repare que tem um L lá no numerador, vai cancelar com esse L aqui, né, que vai aparecer no denominador. Então, vai ser 2L sobre 4π ε0 vezes Z, tá? Que é como se fosse o campo elétrico de uma linha finita de cargas. Campo elétrico de uma linha de cargas. Né? Uma linha, acho que aqui é uma linha infinita de cargas, tá? Então, tá aí esses dois resultados, né, limites, que emergem do cálculo do campo elétrico num ponto P a uma altura Z da linha de cargas com uma densidade constante de cargas. Muito bem. Então, ó, isso aqui é uma revisão do cálculo do campo elétrico, utilizando a definição formal da integral do campo elétrico. Exemplo 2. Obtém a lei de Gauss na forma diferencial. Bom, para a gente obter a lei de Gauss na forma diferencial, é claro que eu tô pressupondo que a gente vai partir da forma integral, que é a forma que a gente conhece até agora, né? Professor, a gente acabou de chegar num curso de eletromagnetismo, a gente viu essas coisas na forma integral, tá? Então, a forma integral da lei de Gauss, né, é a integral de superfície sobre o campo elétrico que atravessa um elemento de área dA, é como se a gente calculasse a própria carga encerrada pela superfície gaussiana. E aqui tem um ε0, tá? Constante dielétrica do vácuo, tá? A gente está aí no vácuo, ok? Então, a gente vai partir dessa forma integral e chegar até a forma diferencial da lei de Gauss. Muito bem. Então, a gente tem que partir dessa forma integral aqui da lei de Gauss e chegar até a forma diferencial. Para isso, a gente tem que usar o chamado teorema da divergência, tá? Então, a gente precisa dessa ferramenta lá da álgebra vetorial, tá? Que é um teorema chamado de teorema da divergência. Então, o teorema da divergência é a integral de superfície fechada de um vetor A qualquer, né, ao atravessar um elemento de área dA qualquer nessa superfície, é igual ao cálculo do volume da divergência desse próprio vetor A num volume dV. Tá certo? Então, imaginem aí um vetor A, né, um campo vetorial A, mais precisamente falando, atravessando uma superfície, tá? Esse elemento de área dA, tá? Estou colocando aqui na mesma direção desse A para facilitar, tá? Então, imaginem um campo vetorial atravessando essa superfície gaussiana. Calcular essa integral de superfície, esse fluxo do campo vetorial A que atravessa a superfície fechada, é a mesma coisa que você calcular o divergente desse mesmo vetor A atravessando um volume. Então, está aqui um volume, isso aqui é a superfície gaussiana, está aqui o elemento de área, esse elemento de área dA. Então, está aqui, por exemplo, a fonte desse campo vetorial A.
Pode ser a fonte de um campo de radiação, tá? Pode ser o Sol irradiando ondas eletromagnéticas ou luz. Ou pode ser uma carga elétrica irradiando o campo elétrico. Então, ou eu calculo essa integral de superfície, né, ou o fluxo, né, que é a mesma coisa, ou o fluxo do vetor A passando por essa superfície, só pela superfície fechada, né, essa integral só considera a superfície, ou eu calculo o divergente desse campo vetorial A atravessando e passando por todo o volume. Reparem que é a mesma coisa, né? Então, se eu calculo o fluxo, né, o cálculo do fluxo do vetor A pela superfície fechada, S, é a mesma coisa que calcular a divergência desse mesmo vetor A pelo volume. Tá certo? Ok? Ah, beleza, professor. Então, eu vou trocar o vetor A simplesmente pelo campo elétrico E, tá? Pelo vetor campo elétrico E. Tá certo? E vamos ver como é que as coisas ficarão, tá? Então, só reescrevendo aqui, esse aqui é o teorema da divergência, tá aqui, o fluxo de um campo vetorial A através de uma superfície fechada S, tá? Uma superfície de controle, uma superfície gaussiana. É a mesma coisa que utilizar, né, uma integral de volume da divergência desse mesmo campo vetorial que atravessa esse volume, tá certo? Muito bem, eu posso transportar isso aqui para o campo elétrico, já que o campo elétrico é um vetor também, né? Como qualquer outro. Então, nós teremos integral de superfície do campo elétrico ao atravessar essa área dA é igual a uma integral de volume da divergência do campo elétrico E ao atravessar todo o volume. Repare que aqui já aparece alguma coisa interessante, tá? Que é o lado esquerdo da equação de Gauss, né? A divergência do campo elétrico, ok? Muito bem. Mas lembrem vocês que a lei de Gauss diz o seguinte: a integral de superfície do campo elétrico em dA é igual a carga encerrada, né, por essa superfície gaussiana. Eu fechei aí essa densidade de carga com uma superfície gaussiana. Então, a carga está toda ali dentro da superfície gaussiana. Então, se eu calculo o fluxo do campo elétrico que atravessa toda essa superfície, é como se eu calculasse a carga encerrada dentro dessa superfície. Gauss, né? O Friedrich Gauss, né? Ele foi um matemático, se eu não me engano, alemão, tá? Ele nasceu em 1777, né? O número mágico 777. Ele nasceu em 1977 e morreu em 1855. E o teorema fundamental do cálculo se deve ao Gauss. A distribuição, aquela distribuição estatística famosíssima que tem a forma de um sino, a distribuição que hoje a gente chama de distribuição gaussiana, muito utilizada em mecânica estatística, tá? Em física estatística, em outras áreas também, na economia e tudo mais, foi obra do Gauss, ok? Essa lei do fluxo do campo elétrico ou do campo magnético foi obra do Gauss também. E o Gauss, ele teve contribuições para os números complexos. Ele sistematizou e deu um significado matemático mais preciso para a matemática dos números complexos, tá? E das funções complexas, ok? Ele calculou também a órbita do cometa Ceres. E é por isso que o Gauss ele é considerado talvez um dos maiores matemáticos que já existiram. E, por vezes, a gente chama o Gauss de o príncipe dos matemáticos. Então, essas demonstrações aqui, né, principalmente a lei de Gauss, se deve a ele, ok? Muito bem, então vamos lá, a lei de Gauss, tá? Mas a carga encerrada, né, lembrando vocês que a carga encerrada dentro da superfície gaussiana, eu tenho aqui uma densidade de cargas, e aqui eu construí uma superfície de controle, que a gente chama de superfície gaussiana. Aqui é uma densidade de cargas volumétricas, tá? Então, essa carga encerrada, ela é simplesmente dada pela integral da densidade de cargas no volume. Então, é uma integral volumétrica. Muito bem. Então,
Ao invés de usar essa integral de superfície, agora para o campo elétrico, né, lá na lei de Gauss, está aqui a lei de Gauss, tá, na forma integral, eu vou usar a forma do divergente da lei de Gauss, tá, na lei de Gauss. Então, no lugar dessa integral de superfície, eu coloco a integral de volume, tá, ligado à divergência do campo elétrico. Então, o lado esquerdo da lei de Gauss, que era uma integral de superfície, agora eu troquei por uma integral de volume, já que essas integrais equivalem, tá? E do lado direito, que é a carga encerrada sobre a constante ε0, a carga encerrada, ela pode ser escrita como uma integral de volume sobre a densidade de cargas. Muito bem. Então, agora eu tenho integrais com a mesma dimensionalidade, tá? Uma integral aqui de volume do lado esquerdo, uma integral aqui de volume do lado direito, tá? Então, eu posso trazer tudo aqui para o lado esquerdo. Então, integral, e fatorando, né, o operador integral, então, uma integral de volume, e aqui vai ficar a divergência de E, menos a densidade de carga sobre ε0, dv, tudo isso igual a zero, tá? Mas isso aqui só vai ser igual a zero, esse elemento diferencial aqui é arbitrário, se esse cara aqui for zero. Então, passando esse menos densidade de carga sobre ε0 para o lado direito, nós obtemos, assim, a lei de Gauss na forma diferencial, ok? Tá aí. Bom, para finalizar o exemplo 3, eu vou pedir para vocês, né, ou para a gente aqui, obter a lei de Gauss, né, na forma diferencial, partindo-se diretamente da expressão integral do campo elétrico. Então, exemplo 3, resolução. Então, a gente precisa da definição integral do campo elétrico, tá? Vou colocar aqui para vocês. Então, a definição do campo elétrico, né, por intermédio de uma integral de volume, é 1 sobre 4 π ε0, da integral de R versor sobre o módulo de R menos R', densidade de cargas, dV'. Então, imaginem uma densidade de cargas volumétrica, tá? Que eu estou chamando de V', tá? Coordenadas linha, e aqui uma densidade de cargas volumétrica. Vamos definir os vetores posição, tá aqui. Então, tá aqui o observador, tá? E ele olha essa densidade de cargas a partir deste ponto aqui. Ele olha também lá o ponto onde se deseja calcular o campo elétrico, um ponto P aqui fora da densidade de cargas qualquer, tá? E aqui esse vetor que é a diferença entre eles, ok? Aqui é a coordenada R', tá aqui o observador na sua referência que eu estou chamando de O. Então, a partir desse ponto, né, a densidade de cargas é localizada em relação ao referencial O com esse vetor R'. Esse vetor R localiza o ponto onde nós queremos calcular o campo elétrico, tá? A partir do observador O. E esse vetor aqui, que é o vetor diferença, né? Ele é dado por R menos R', tá? Que eu posso chamar aí de um Rzinho qualquer. Ok? Então, esse V' é o volume ocupado pela densidade de cargas ρ. Então, o campo elétrico, neste ponto aqui, vai ser gerado por esta distribuição de cargas. Aqui o campo elétrico gerado por essa distribuição de cargas. Então, a gente tem que integrar o campo elétrico nessas variáveis aqui. E a densidade de cargas gerando esse campo elétrico, ok? Muito bem. É claro que essa integral de volume, ela pode se estender, né, para além dos limites da própria densidade de cargas. Então, eu vou chamar esse volume aqui de um volume V qualquer, tá? Onde esse volume V, ele é maior que o volume V'. Reparem que esse vetor diferença R menos R', ele mapeia todas as contribuições possíveis da densidade de cargas para gerar o campo elétrico E.
tá? Tudo isso aqui está cristalizado nessa equação aqui integral, ok? Então, a gente vai partir dessa equação, vou chamar de equação 1, e chegar na forma diferencial da lei de Gauss, ok? Vamos lá. O primeiro passo é, já que a gente precisa, repare que na equação de Gauss, a gente precisa do divergente do campo elétrico. Então, a gente tem que aplicar a divergência nessa equação do campo elétrico. Então, a gente vai precisar calcular, né, o lado esquerdo. Reparem que, deixa eu colocar uma observação aqui, né? Observação. Então, reparem que o lado esquerdo da lei de Gauss, ela é a divergência do campo elétrico, tá? E o lado direito está aqui com o conteúdo, né, de matéria, né, da grandeza que gera o campo. Então, calculando a divergência, lá daquela integral do campo elétrico, calculando a divergência aqui pelo lado esquerdo, nós teremos 1 sobre 4 π epsilon zero. Eu vou fazer passo a passo aqui. O operador, né, aqui a divergência do quê? Daquela integral ali. Integral sobre o volume linha do versor R sobre aquela diferença, vou colocar assim, tá? Rzinho. E aqui a densidade de cargas, tá? Localizado na variável linha, e aqui dv linha. Reparem que eu vou aplicar essa divergência só na coordenada sem linha. Então, essa integral, ela vai ficar simplesmente como 1 sobre 4 π epsilon zero, isso aqui é constante, tá? Não sente operador. E aqui vai ficar a integral, e aqui, ó, eu estou aplicando esse operador só nas coisas que não tem linha, tá? E aqui dentro, ó, R é igual a módulo de R menos R', embora tenha um R', tem um cara aqui sem linha. Então, esse operador, ele está atuando nesse fator aqui e não neste fator aqui, justamente porque é neste fator aqui que as variáveis linhas se encontram. Então, aqui, esse Rzinho, ok? Eu vou até colocar dessa maneira aqui, para deixar explícito a atuação, tá? R', dv', ok? Observação, tá? E eu vou depois preparar uma aula para isso. Esse objeto, vou colocar aqui, delta de Dirac, tá? Esse objeto aqui, ele é uma das formas, tá, de se escrever a delta de Dirac. Então, aqui é 4π, essa delta, tá, em R, ok? Então, este cara aqui é uma entidade matemática, tá? Não é uma função, é mais geral que uma função, pertence a um espaço matemático chamado de distribuição, tá? Espaço das distribuições. É errado chamá-lo de função, porque ele não é uma função, tá? Essa delta de Dirac é uma distribuição, ela é essencial na física. Dentre algumas propriedades, a propriedade da delta de Dirac, uma delas é a seguinte: se eu tenho uma integral em todo o espaço, né, que envolve essa delta, sei lá, vou colocar x também de r, tá? Envolve essa delta e uma função ordinária qualquer, né, na coordenada linha, e aqui na integração linha, essa integral vai ser simplesmente o seguinte: quando eu tenho uma integração em todo o espaço que envolve a delta, né, multiplicando uma função, reparem que a delta está na coordenada x e a função está na coordenada linha, seguir pode ser x quadrado, pode ser a função cosseno, é uma função qualquer. O resultado dessa integral é simplesmente a função f na coordenada da delta, na coordenada x. Tá? Então, essa aqui é uma das propriedades da delta de Dirac. Reparem vocês que aqui nessa integral eu tenho a delta de Dirac na coordenada r, e aqui eu tenho essa função aqui na coordenada linha. Então, essa integral do campo elétrico, né, sofrendo a ação do operador divergência, ela vai ficar simplesmente da seguinte forma. Então, a divergência do campo elétrico, que é igual a 1 sobre 4 π epsilon zero, da integral
tá? Eu já vou substituir... Não, vou colocar aqui para vocês, tá? Tá aqui. Então, a divergência de R chapéu sobre esse Rzinho, aqui dentro tá o R, tá? A coordenada linha. E aqui a densidade de cargas na coordenada linha e aqui dV linha, ok? Este cara aqui é a distribuição de Dirac. Nós estamos trabalhando em 3 dimensões, né? Rx, y, então a delta de Dirac virá na forma tridimensional, tá? 4π, ok? Pois bem, então nós teremos a divergência do campo E igual a 4π sobre 4π ε0, integral da delta de Dirac, tá? Eu vou colocar aqui assim, tá? Coordenada R, tá? Coordenada R, a gente sabe que esse R está aqui dentro desse Rzinho, tá? Da densidade de cargas na coordenada linha e no volume linha, ok? Usando aquela propriedade da delta, né, a integral envolvendo uma delta e uma função simplesmente vai ser a função na coordenada da delta. Então, eu troco a coordenada da função, que está em linha, e eu coloco a coordenada da delta, tá? Que é sem linha neste caso. Então, eu vou ter simplesmente a densidade de cargas na coordenada sem linha. Ou seja, a divergência do campo elétrico é igual à densidade de carga sobre ε0, que é a primeira das equações de Maxwell, ou a primeira lei de Gauss, tá? Ok? Certo? E a gente, né, assim, finaliza a nossa primeira aula.